Irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema: o caso de Daniel não dá apoio para o crente se engajar na política. Muitos crentes citam a história de Daniel para justificar a sua candidatura à política. Mas analisemos o caso de Daniel. O rei Nabucodonosor teve um sonho e resolveu chamar os sábios da Babilônia, ou seja, os magos, os caldeus, os encantadores, os astrólogos, para decifrar o seu sonho e dar a devida interpretação. E Nabucodonosor disse o seguinte: se eles não conseguirem decifrar o meu sonho e dar a devida interpretação, eles serão mortos. Porém, se eles decifrarem o meu sonho e derem a devida interpretação, eu lhes darei presentes, dádivas e honrarias. Daniel capítulo 2, versos 5 e 6. Só que os sábios da Babilônia não conseguiram decifrar nem interpretar o sonho de Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor, enfurecido, decretou a matança de todos eles. O decreto da matança incluía Daniel. Mas Daniel era um homem de Deus. Daniel não estava preocupado em ser morto por Nabucodonosor. Daniel estava preocupado, sim, com os sábios da Babilônia, porque eram homens corruptos, perdidos, que praticavam a abominação a Deus, e Daniel estava preocupado com eles. Daniel não estava preocupado em si próprio, em ser morto por Nabucodonosor, porque o coração de Daniel era um coração que estava no reino de Deus. Daniel conhecia Deus. Então Daniel decididamente resolveu ir até Nabucodonosor e pediu tempo para que ele interpretasse aquele sonho. Nabucodonosor aceitou, Daniel voltou, orou a Deus e Deus revelou a interpretação, deu a interpretação a Daniel do sonho de Nabucodonosor. Então Daniel foi até ele, Nabucodonosor, decifrou, disse a interpretação do sonho que Nabucodonosor teve, e logo em seguida, Nabucodonosor colocou Daniel como governador de toda a província da Babilônia. Daniel 2,48. Agora você viveu o seguinte: em primeiro lugar, Daniel não tinha o desejo de governar. Não, senhor. Daniel não tinha objetivo, foco político. Daniel não almejava cargo político. A finalidade de Daniel ter ido até Nabucodonosor, ter pedido tempo e ter orado a Deus, pedindo que Deus revelasse aquele sonho, só tinha um objetivo: salvaguardar as vidas dos sábios da Babilônia, porque eram homens perdidos que não tinham coração em Deus. E em segundo lugar, preste atenção, Deus tinha um propósito bem específico para que Daniel fosse o governador naquela época. Ora, o povo de Israel, que estava lá no cativeiro babilônio, corria o risco de se misturar com os babilônios e perder a sua identidade. Os israelitas, em convívio ali com os babilônios, poderiam adquirir os modos de vida dos babilônios. Então Deus usa Daniel como autoridade política de governador para o povo de Israel, a fim de conservar os costumes e as tradições do povo de Deus. Agora, por que Daniel tinha que ter autoridade política de governador?
o povo de Israel, meus amados irmãos, naquela época, também as demais nações, só reconhecia autoridade política. Então Israel era, naquela época, uma nação politicamente organizada. E essa era uma posição desviada, porque não era a vontade de Deus. Mas mesmo assim, Deus permitiu que o povo de Israel fosse governado por governos humanos. E o próprio Deus mesmo, ele designou, constituiu alguns reis, alguns homens, alguns governantes humanos para governar Israel, mesmo que isso fosse o desejo do coração desviado de Israel. Agora, o povo, na época, não ouvia Daniel. O povo, na época de Israel, o povo de Israel só ouvia autoridade política. Então, como Israel era uma nação politicamente organizada, o povo só reconhecia a autoridade política. E isso tanto é verdade que as palavras dos profetas eram rejeitadas pelo povo. Por quê? Porque eram contrárias às palavras das autoridades políticas. E o povo só dava crédito a líder político, porque o povo estava desviado de Israel. Então Deus tinha um propósito bem definido ao permitir que Daniel fosse governador. Qual é o propósito? É usá-lo como líder político, com autoridade política de governador, para guardar o povo de Israel da contaminação dos babilônios, para exatamente fazer com que o povo não perdesse a sua identidade, não absorvesse os modos de vida dos babilônios. Portanto, o caso de Daniel jamais dá apoio para um crente se engajar na política. Aliás, quando Daniel se propôs a ler o escrito na parede que apareceu no palácio do rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, Daniel, ele rejeitou o cargo político. Daniel, ele rejeitou a oferta política do rei Belsazar. Daniel leu o escrito na parede sem qualquer intenção de cargo político. Daniel 5, 16, 17, escute o que é que a Bíblia diz. Eu, porém, isto Belsazar, filho de Nabucodonosor, dizendo, eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler este escrito e fazer-me saber a interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro no pescoço, e no reino serás o terceiro governador. Então respondeu Daniel ao rei Belsazar, as tuas dádivas fiquem contigo, e dá aos teus prêmios a outro. Contudo, lerei ao rei o escrito, e far-lhe-ei saber a interpretação. Então Daniel não era um homem político. Ele, ali foi apenas ele rejeitando a oferta política do rei Belsazar. E como também a história de Daniel não dá apoio para isso. Porque Daniel tinha ali, Deus na sua soberania, teve que levá-lo à política, ao ser governador, com um objetivo bem específico, para que o povo de Israel, que estava ali desviado, que só atendia autoridade, palavra de político, então Deus permitiu, exatamente, para que o povo não adquirisse, não absorvesse os modos nefastos de vidas que os babilônios tinham. Então teve um propósito específico, e ninguém pode tomar um propósito definido por Deus e generalizar. Então pode arrumar outra coisa, menos o caso de Daniel, para justificar a sua candidatura à política. Assim também como José, como havíamos falado, José nunca foi governador político do Egito. Sempre foi
Faraó. E mesmo assim, admitindo, por enquanto, de que ele fosse realmente um governador político, José, também não dá apoio, porque ali tinha uma missão específica, um projeto, um plano bem definido por Deus. Foi exatamente usar José para preservar o povo do conserto, de onde viria Jesus Cristo, o Salvador. Então, quem era esse povo? É exatamente os irmãos de José, que teve que se deslocar até o Egito, devido a Deus ter mandado uma grande fome em Canaã. E ali, ao deslocar-se ao Egito, no encontro ali de Deus, de José com seus irmãos, teve um propósito definido. É que seus irmãos estavam ali com o objetivo, exatamente, eles iam perpetuar o povo que iria, da onde viria a redenção através de Cristo Jesus. Portanto, arrume outra desculpa. José do Egito não pode ser usado para justificar o crente engajado da política. Daniel não pode ser usado para justificar o crente engajado da política. E na próximo vídeo estarei mostrando que Sedraque, Mesaque e Abednego não era político. Estarei mostrando também o caso de José de Arimateia no Novo Testamento. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente. É o meu desejo para você nesta hora, para você e para a sua família. Que Deus lhe abençoe. Amém. E louvado seja o nome do Senhor da glória. Amém.